Boa noite, irmãos. Aos irmãos que estão em casa, boa noite. Que o Senhor possa nos abençoar com a sua palavra. O tema que nós vamos falar hoje nós vamos falar sobre Jesus. Mas na palavra nós temos vários símbolos que representam o nosso Senhor. Ele é o pão, ele é a água, né? E dentro dessas representações de quem é Jesus, tem duas que são muito especiais. Todas são, mas essas duas é o que nós queremos trazer hoje. Jesus, o Cordeiro e Leão. Abre comigo a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5. Diz assim o texto: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Até aqui, irmãos. Irmãos, eu não sei o que você pensa ou como você vê essa passagem da Bíblia. Mas para mim, o que está acontecendo aqui é um dos pontos chaves da história. Não somente de Apocalipse, mas de toda a história. Aqui, Jesus ele faz algo que mais ninguém poderia fazer. Por quê? Porque ele foi achado digno. Ele mereceu essa honra. Ele tinha autoridade de fazer isso e mais ninguém sobre a face da terra. Ele conquistou o direito legal de desatar, de abrir esse livro que estava selado. E que livro é este, irmãos? A gente continua lendo a história aqui, você vai ver que o livro é onde está escrito o nome de pessoas de todas as tribos, línguas, povos, raças, os nomes dos reis e sacerdotes que vão reinar com Jesus. Esse é o livro. Só que dentro dessa história aqui, nós vamos usar esse texto aqui para a gente falar algo mais específico. O que João conseguiu ver naquele dia, irmãos? Eu quero falar sobre a forma que Jesus venceu. Nós lemos aqui agora, né? João chorava, ele estava no céu, naquele lugar de beleza, né?
mas ele havia um choro, uma tristeza no coração dele, porque tinha lá, ao lado do pai, um livro que ninguém poderia abrir, nem mesmo olhar para ele. Aí chega um dos anciãos, dos 24 anciãos, e fala com ele: ô João, não chora, se preocupa não. O leão da tribo de Judá venceu. O leão venceu. Não preocupa não, porque aqui existe uma pessoa que foi digno, foi achado digno. Ele vai abrir, ele vai revelar para toda a criação, para o inferno, para os céus, principados, potestades, todos vão saber o que está escrito neste livro. Agora, irmãos, ele fala aqui: o leão da tribo de Judá venceu. Agora, lê comigo de novo o versículo 6. Ele fala, né? Jesus venceu, o leão venceu. Ele vai e olha. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. O ancião falou que quem venceu foi o leão. O leão venceu. E João olhou: cadê o leão? Ele vira e não vê o leão. Ele vê quem? O cordeiro. Como que se houvesse sido morto. Irmãos, tanto o leão quanto o cordeiro, eles identificam, eles representam a autoridade, né, a quem Jesus é. Eles representam Jesus. Agora uma pergunta. Eu fiz essa pergunta lá em casa hoje. Por que Jesus é o leão da tribo de Judá? De onde que nasceu isto? Por quê? Claro, porque ele nasceu da tribo de Judá. Ele é leão de Judá, sim. Mas por que ele é o leão? O que significa isso? Você vai achar essa resposta lá em Gênesis 49. Você pode anotar aí, nós vamos ler Gênesis 49, versículo 9 e 10. Aqui, Israel, ele começa a orar e abençoar os seus filhos. Os pais faziam, né, irmãos? De liberar a bênção, de profetizar o futuro dos seus filhos. E ele vai orar pelo seu filho Judá. Olha o que ele fala em Gênesis 49, versículo 9. Judá é um leãozinho, da presa subsiste, ele é um caçador. Filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Israel está abençoando seus filhos, e quando ele chega para falar com Judá, ele libera essa profecia sobre Judá. Judá é um leãozinho. E este leão, né, Judá, ele adormeceu e será despertado quando vier aquele que tem o cetro nas suas mãos. Aquele que vai governar Israel, não só Israel, ele vai governar os povos. Então aqui está profetizado já a vinda do Messias. Quando Israel olha e espera o seu rei, o Messias, eles estão esperando alguém que vai vir com essa autoridade de governar as nações, que de uma forma ele vai novamente exaltar Israel no meio das nações, como foi no período de Davi. E Jesus, o Messias, ele é o quê? Filho de Davi, como foi no tempo de Salomão. Esse foi um dos motivos que Israel achou que Jesus era um herege, era um doido, porque Jesus não veio como um rei. Jesus veio em humildade.
Então esse é o leão da tribo de Judá, o Messias, aquele que foi prometido, aquele que viria governar as nações. Só que João Batista também, irmãos, falou sobre Jesus. Quem era Jesus? João 1:29. Quando ele vê Jesus, ele fala o quê? Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nesse mesmo capítulo, no versículo 36, ele fala de novo: eis aí o Cordeiro de Deus. Então, o Messias, ele tem essas duas características. Ele é o leão e ele é o Messias. Irmãos, o grande problema nosso, como igreja, é porque nós temos uma grande dificuldade em enxergar Jesus como Cordeiro. Para a salvação, sim, ele é o Salvador, ele é o Cordeiro, aleluia. Mas nós, como seus discípulos, nós temos essa dificuldade de extrair, de imitar Jesus como um cordeiro. Agora, quando você fala de Jesus como leão, aí é mais fácil. Porque nós queremos, nós desejamos, nós almejamos a autoridade do leão, né? O poder, a força do leão. Então a gente, né, faz até juba na cara assim: eu sou um leão. Né? E... Tô brincando, isso aqui não é juba não, irmão, não tem nada a ver. Depois vocês cortam isso aí no vídeo, misericórdia. Mas é mais fácil, né? Porque isso exalta, a gente quer fazer isso, o leão, mas o fato de João olhar para o trono e ver o cordeiro assentado ali, falando, ele vai desatar os selos. Foi por quê, irmãos? Porque Jesus não venceu, Jesus não conseguiu a sua autoridade sendo um leão. Ele conseguiu como cordeiro. O leão venceu, sim, mas venceu como? Venceu como cordeiro. E nós precisamos entender isso, irmãos, de uma vez por todas. Abre comigo o livro de Atos, no primeiro capítulo, versículo 6. Atos 1:6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? Jesus, irmãos, está prestes a subir e deixá-los. Então os discípulos olham aquilo ali e falam assim: Jesus, está faltando nada não? Por quê, irmãos? O Messias, o enviado de Deus, ele teria que fazer o quê? Governar os povos. E todo judeu sabe disso, sabia disso. Então, na cabeça deles, alguma hora Jesus ia levantar, ia fazer alguma coisa ali, e ia reinar, e ia governar. Então, Jesus está quase subindo ali, pegando o elevador já para ir embora. Disse, Jesus, não está faltando nada, não? O Senhor vai restaurar nesse tempo o reino de Israel? Olha a resposta de Jesus. Disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Primeira coisa aqui, versículo 7. O Pai estabeleceu tempos e estações. O que isso significa? Que há tempo para todo o propósito de Deus, irmãos.
Não somente para nós, como Eclesiastes fala, mas Deus também estabeleceu tempos. E os irmãos que estavam conosco na segunda-feira estudando, a gente viu os tempos, né? Deus estabelece tempos. E isso não convém você saber agora. O que vocês precisam fazer agora, disse Jesus, nesse tempo, nessa estação se concentre em buscar o Espírito. Você vai receber poder quando vir sobre vós o Espírito. E se concentrem em serem as minhas testemunhas. Se eu vou restaurar agora ou depois, não interessa. Para agora, para esse tempo, vocês precisam do Espírito Santo para serem minhas testemunhas. Esse é o tempo agora. E sobre ser testemunha, eu dou um conselho para você. Assista a live da semana passada, que a Leia trouxe um estudo para nós sobre isto. Tá? Versículo 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima nos céus, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Depois que Jesus fala isso para eles, qual que era a função deles nesse tempo? E esse tempo que nós vivemos hoje é o mesmo tempo onde nós precisamos do poder do Espírito Santo e precisamos testemunhar Jesus. Esse anjo fala, aparece 2, estão lá olhando para o céu, Jesus subindo, Jesus some, eles olham para o lado, vem 2 anjos falando, esse Jesus que vocês viram subindo, ele vai voltar. E ou seja, nessa estação, nesse novo tempo, é quando Jesus virá para governar, para restaurar o governo de Israel, como vocês perguntaram. Irmãos, isso explica o motivo de João olhar para o trono e ver o cordeiro, porque foi como um cordeiro que Jesus venceu. Ele foi achado digno de abrir o livro. Ele venceu como o cordeiro. Irmãos, nós amamos Jesus como leão. Nós queremos rugir como ele, a sua autoridade, o seu poder. Mas Jesus conquistou essa autoridade sendo um cordeiro. E nós também precisamos de encarnar essa verdade. Que todo o poder, toda a autoridade vai vir sobre a igreja quando a igreja aprender a ser ovelha. Ser discípulo de Jesus como ele foi. Sabe por quê, irmãos? Abre comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 2. Essa mensagem está me martelando há um mês atrás. Eu publiquei algo nisso no Instagram, mas hoje ela veio de novo martelando. E eu falei assim, meu Deus, eu queria falar alguma coisa sobre o Apocalipse, Maranata. A gente teve um estudo segunda-feira maravilhoso hoje. Vamos falar o final de semana todo. E isso está me corroendo, irmão, essa mensagem. Essa mensagem está me corroendo. Glória a Deus por isso. Lucas 10, a partir do 2, fala assim: E dizia-lhes: Grande é em verdade a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que envie obreiros para a sua colheita. Agora ele vai enviar os seus. Olha, ide, eis que vos mando como leões ao meio de lobos. É isso que está falando aí? Eis que vos envio como cordeiros. Obrigado, irmão.
Jesus nos enviou a sua grande comissão, Jesus nos enviou como discípulos, não foi como leão. Seria muito mais fácil, né? Leão brigando com lobo, né? O leão, a autoridade, o poder, mas Jesus não fez isso. Jesus, como assim? Eu estou te enviando como cordeiros, porque como cordeiro eu venci. Lembra quando ele falou assim, eu venci o mundo? E vós? E como será isso, irmãos? Como cordeiros, no meio de lobos. Ele não mandou leões no meio de lobos. Infelizmente, né? Ele mandou cordeiros. E Jesus disse para sermos testemunhas dele. Seremos testemunhas como cordeiros. Precisamos ser discipulados como cordeiros. Irmãos, isso faz toda a diferença. Precisamos aprender de Jesus, como ele falou lá em Mateus 11:29, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Irmãos, precisamos aprender a ter a mansidão de Jesus e a humildade de Jesus. Estas são as maiores características do Cordeiro, irmãos. Ser manso. E se você pegar para estudar essa palavra no grego, você vai ver que manso não é falar suave, não é ser calmo. Manso significa ser domado, ser obediente. Aprendei de mim que eu sou manso. Eu sou um ser domado. Eu sou uma ovelha, eu não sou um bode. Não sou rebelde. Eu sou domado. Eu sou manso. Humildade também, no mesmo dicionário, significa que não se levanta muito do chão. Quando Jesus fala que eu sou humilde, ele está falando, eu não me levanto do chão. Isso é humildade, irmãos. Como assim não se levantar? Irmãos, é você ter os pés no chão, saber quem você é, qual que é a sua realidade. E se quer saber, na real, é saber que nós não somos nada. Que nós não podemos nada. Que nós não temos nada. Que nós dependemos de Deus. Entenda que isso não está ligado a você ter muitas posses, ou ter poucas posses, ou não ter posses nenhuma. Porque você pode encontrar com alguém que não tem nada, está pedindo esmola na rua, e ele ser mais arrogante que você. Ou alguém que tem muitas posses e ser alguém humilde. Não tem a ver com você ter ou não ter. É o estado do seu coração. Aprendei de mim, aprendei do Cordeiro a ser manso, a ser humilde. O Cordeiro chamou seus discípulos e disse isso, irmãos. Queridos, até mesmo a nossa forma de querer fazer algo para Deus, muitas das vezes vai demonstrar, vai escancarar na nossa cara o qual nós somos arrogantes e orgulhosos. A forma que a gente fala, nós vamos ganhar a nação para Deus, porque nós somos os caras, nós somos bons demais. Vamos mostrar quem nós somos, nós temos o poder de Deus. E no processo de fazer algo para Deus, às vezes a gente nem ora. Para que orar? Porque eu sei como fazer, deixa Deus no cantinho aqui. Jesus, pode dormir no barco aqui que eu vou navegar. Quem nunca, né, irmãos? Vamos lá ajudar os moradores de rua. Mas não esquece a câmera, porque nós temos que postar no Instagram. Olha como eu sou humilde. Né, irmãos?
Às vezes até a forma que a gente faz essas coisas mostra o quanto nós somos arrogantes, prepotentes. Mateus 5:5 vai dizer: bem-aventurado os mansos. Felizes aos olhos de Deus são os mansos. Por quê? Porque eles vão herdar a terra. Irmãos, os mansos, os discípulos de Jesus que aprendem dele, os que olham para o Cordeiro e acham nele beleza, que querem se espelhar no Cordeiro Santo, eles recebem uma herança, eles não conquistam. Ah, vamos conquistar, vamos lá, os leão bradando, né? Ah, vamos conquistar, vamos romper. E Jesus fala, os mansos vão herdar. Não tem conquista. É um pouquinho diferente, né, irmãos? Seja manso, seja domado pelo Espírito Santo. Jesus era assim, irmãos. Ele falou várias vezes: o que eu faço, eu ouço o Pai. O que eu estou fazendo, eu vejo o Pai fazer. Então eu faço. Isso é alguém domado, que está fazendo aquilo que o seu pastor está direcionando. Irmãos, precisamos desse mesmo sentimento de Jesus Cristo. Filipenses 2, versículo 5. Abre comigo a sua Bíblia, por favor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus fez isso tudo, né, irmãos? Como um cordeiro, ele fez tudo isso. Agora olha o 9. Por isso. Esse por isso significa o quê? Por aquilo que Jesus fez, por isso. Isso aqui é uma recompensa, é um resultado daquilo que Jesus fez. Olha só. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, irmãos, o que Paulo fala aqui? Tenha o mesmo sentimento que houve em Jesus. Essa tradução sentimento aqui, irmãos, ela significa ter o mesmo pensamento, ter o mesmo entendimento que teve Jesus, ter a mesma sabedoria que Jesus teve. Porque ele era Deus, Jesus veio como Deus, 100% Deus, 100% homem, mas ele não usurpou o ser igual a Deus. O que isso significa, irmãos? Que Jesus, ele não usou essa vantagem de ser como Deus, de ser Deus, para conseguir o que ele tinha que conseguir. Jesus, ele respeitou os processos como homem, porque ele tinha que vencer a morte como homem. Ele aguentou firme todo o processo. E Paulo fala, seja como Jesus, tenha o mesmo sentimento, pense como Jesus, seja sábio como Jesus. E Jesus, como uma ovelha muda, indo para o matadouro, ele não abriu a boca. Isaías 53:7 fala isso. Irmãos, tempos e estações.
não é a estação agora para sermos leões. É a estação de nós sermos cordeiros. Olhar para Jesus como cordeiro e achar beleza nisso. Todo o poder Jesus tinha. Quando ele fala lá, né, ele está sendo prestes a ser crucificado, ele vira e fala: você não acha que se eu pedisse o meu pai para enviar aqui legiões de anjos para me socorrer, você acha que ele não faria isso? Irmãos, o leão estava ali com toda a autoridade, todo o poder, mas ele suportou. Por quê? Porque era necessário passar por esse processo. Irmãos, é tempo de nós sermos cordeiros, sermos como o nosso Senhor Jesus, porque foi assim que ele venceu. Como que ele venceu, irmãos? Ele venceu sendo íntimo do Pai, ouvindo o Espírito Santo. Ele agia, claro que ele agia, mas ele agia sempre em direção ao Espírito Santo, em amor, em compaixão. Caminhar sendo guiado pelo nosso pastor. Isso é ser ovelha, irmão. Nós temos um pastor, Jesus Cristo. Irmãos, querer agir de forma independente, ser obcecado em fazer, decidir, né? Pode parecer ser um leão, concorda? Porque o leão, ele se impõe. O leão é um ser ousado. Ele tem autoridade, ele quer, ele vai e pega. Mas nesse tempo, irmãos, nessa estação, como Jesus falou lá em Atos 1, agir dessa forma pode ser nada mais, nada menos do que orgulho disfarçado em boas obras. Porque a ovelha, ela é dependente do seu pastor. É tempo de sermos ovelhas, irmãos, cordeiros, nos sujeitar, nos submeter aos processos de Deus e confiar que Ele cuida de nós. Como no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Ele me leva, né? Ele me faz deitar em pastos verdejantes, me leva a águas tranquilas. Isso, irmãos, é a nossa postura diante de Deus. É de extrema confiança nele. Por quê? Porque eu tenho Jesus. Se eu tenho Jesus, eu tenho tudo o que eu preciso. E ponto final. Todos queremos, irmãos, a autoridade de leão, como Jesus tem. Todos queremos viver isto, né? O poder, lógico que eu quero, eu desejo isso, e eu sei que isso vai acontecer, mas vai acontecer quando nós nos submetermos a Deus como cordeiros. Quando nós olharmos para Mateus capítulo 5, 6 e 7, e vivermos o que está escrito ali. O Sermão da Montanha. Ali é a instrução de Jesus para os seus discípulos. Quando ele voltar, ele virá como um leão. E é aí que reinaremos com ele. Mas para chegar lá, nós precisamos alcançar a nossa herança. E como vamos alcançar a herança? Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Irmãos, vamos terminar aqui. Para alcançar a autoridade de leão, não tema, João, o leão venceu. Para alcançar essa autoridade,
Jesus alcançou, ele venceu como cordeiro. E este é o caminho para nós, para os seus discípulos, para a igreja. Porque Jesus enviou-nos como cordeiros. Os seus discípulos são como o mestre. Então, queridos, precisamos olhar para o cordeiro, olhar para a sua simplicidade, olhar para Jesus, esse homem simples, esse homem humilde, e achar beleza nisso. Respeitar, honrar isso, porque isso são características do nosso Deus. E muitas das vezes a gente olha isso e não valoriza. E esse Jesus tão simples e humilde, ao mesmo tempo, irmãos, é dessa forma, é nesse ambiente que ele está demonstrando todo o seu poder e a sua autoridade. A autoridade de Deus vai emanar nesse cordeiro. Pensa nos discípulos, irmãos. Pensa na igreja de Atos, Estevão sendo apedrejado. Era um cordeiro de Deus ali, se submetendo à vontade de Deus. Mas nós hoje, a igreja, a gente pensa que já sabe tudo, a gente pensa que nós já temos tudo, que nós somos os ungidos, não temos mais que fazer nada, simplesmente o ID e pronto. Não. O ID não pode ser feito por leões, muito menos por bodes. Temos que nos converter, sermos como Jesus e irmos como cordeiros. Aqueles que Jesus falou, se te bater na sua face, dê a outra. Que fala para você amar os seus inimigos. Que fala que se forçarem você a andar 1 quilômetro, você vai andar 2, 3 ou 4. É aqui, irmãos, que vai emanar o poder. É nesse ambiente que vai fazer isso. Jesus vivia assim, irmãos, ele fala para nós, aprende a ceder, aprende a sofrer por causa de Jesus, por causa do Evangelho. Jesus vivia assim e ao mesmo tempo exalava poder e graça. Esse Jesus simples e humilde, que estamos falando dele aqui, esse cordeiro, é o mesmo que estava naquele barco onde eles falaram, quem é esse que o mar lhe obedece? O cordeiro, irmãos, é ele. É o cordeiro que está ali sendo, os fariseus querendo pegar ele em alguma palavra, e as pessoas falam, de onde vem essa autoridade que ele tem? É o cordeiro, irmãos, que se submeteu ao processo, que aprendeu, que é íntimo do Pai, que tem um pastor e é conduzido por ele. Jesus, o Senhor, é o meu pastor. Se nós queremos viver assim, irmãos, esse homem humilde, o pessoal olhava assim, como que pode? Esse aí não é o filho da Maria? Ele não está lá, nós não vimos ele crescer conosco. Como que ele faz isso? Simples. Ele era o Cordeiro de Deus. E nos ensina a viver como cordeiros. Irmãos, Deus, ele tem uma certa giriza, um pavor do orgulho, da vaidade. Deus, ele resiste ao soberbo. Se o diabo se levantar contra você, ele faz uma reunião lá no inferno, pega tudo que é principado, potestade, os anjinhos lá, os capetinhas ralé dele lá, pega todo mundo e fala assim, vamos lá, no endereço tal, 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 vamos lá fazer oposição a esse fulano. Se tudo isso acontecer,
você ainda vai ter alguém para te socorrer. Deus, Ele é o seu escudo. Agora, e quando Deus faz essa resistência, quando Deus se opõe a você, quem vai te socorrer? É isso que Tiago está falando. Deus ele faz resistência, Deus resiste, Deus se opõe aos soberbos. Aprenda de mim que sou manso e humilde. E esse mesmo texto fala, né, de Tiago, que Deus resiste ao soberbo, mas Deus faz o que com os humildes, irmãos? Dá graça. Ele dá graça aos humildes. O que nós temos que aprender nesses dias, irmãos, como que nós vamos vencer, suportar os dias que estão para vir? É você revidando? É você levantando? Não. Aprenda a ser um cordeiro. Aprenda com o seu mestre. E é nesse ambiente que vai fluir a graça e o poder de Deus sobre nós. E Deus, Ele precisa nos quebrar, irmãos. Quebrar a nossa arrogância, quebrar o nosso orgulho, para que nós possamos entrar nesse ambiente, nessa posição de inteira submissão ao nosso Senhor. Mateus 10:38, para a gente encerrar. Jesus falou: quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Que possamos ser, irmãos, como esse cordeiro, que possamos olhar para Jesus, o nosso Senhor, e sermos como Ele, manso e humilde. Que possamos, sim, querer fazer, querer conquistar, querer fazer tudo para Deus, mas em completa submissão, sujeição a Deus, porque é como o cordeiro que o Senhor nos envia no meio de lobos. Isso é para nós, que nós possamos confiar e depender do nosso pastor, porque o nosso pastor é o que cuida de nós. Amém? Vamos colocar de pé? Se Jesus falou alguma coisa com você agora, ora em relação a isso. Eu tenho pedido ao Senhor mesmo para me quebrar, para fazer em mim o que o Senhor espera. Então, se tem que me quebrar, que quebra logo, que eu não quero ficar perdendo tempo com isso, não. Eu não quero ficar dando volta no deserto, irmãos. Eu não quero ficar algo que era para ser feito em 40 dias, ficar 40 anos. Não, eu não quero. Eu tenho orado ao Senhor para que nós possamos ser uma flecha certeira. Aquilo que o Senhor quer que a gente faça, que a gente acerte o alvo. Então a gente precisa disto. Nesses dias que nós estamos falando tanto sobre Apocalipse, a volta de Jesus. Irmãos, não é para você ter informação. Sábado agora, domingo agora no Maranata, não é para você ter informação, vai ser assim, vai acontecer assim, não. É para você se posicionar diante de Deus. Porque nós vamos entender aquilo que Deus espera de nós. E a primeira coisa que o Senhor espera de nós é que nós tenhamos um coração ensinável, como um cordeiro, uma pessoa domada. Que possamos ouvir a Deus. E mais do que ouvir, ter coragem de obedecer.
Porque nem sempre o que vai ser pedido para a gente vai ser algo legal. Vai ser fácil de fazer isso. Abraão foi fácil, né, irmãos, ele ser domado. Nossa, Abraão conquistou tudo, olha que homem, né, o pai da fé. Mas o cara foi tão domado, né, tão obediente a Deus, a ponto de colocar o seu filho, que ele tanto queria, em cima de um altar. E por pouco não pega um machado e degola a promessa. Irmãos, Deus não tem os seus preferidos. Deus tem aqueles que aprendem. Pai, faz de nós, Senhor, aqui um aprisco verdadeiro, faz de nós,